Então, por favor, vamos à leitura da nossa mensagem. Lição de ambientação, capítulo 95. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes, a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. E aqui, isso aqui, para mim, assim, é a lei do equilíbrio, né? O equilíbrio é sempre o melhor caminho, nem tanto, nem tão pouco. E muitas vezes a gente, por instinto, por algum impulso assim desgovernado, a gente acaba tomando uma atitude que a gente vai se arrepender depois. E aí fica magoado, fica chateado, fica decepcionado com a gente mesmo. Então, se a gente conseguir fazer como ele diz aqui, para ouvir com sentimento, mas na hora de agir, a gente usar a razão para agir, as coisas vão ser mais fáceis, porque nós temos o hábito de ouvir e agir com o sentimento. E aí, muitas vezes, a gente se arrepende de algumas coisas. E às vezes faz coisas que a gente nem imaginava que a gente era capaz de fazer, né? Porque a gente está naquela euforia do momento ali, e depois pensa, puxa, como é que eu fiz isso? E aí já era. Depois que falou, já magoou, já quebrou, já era, né? Então, assim, só para a gente pensar sempre no equilíbrio e tentar se pacificar para poder não se arrepender depois. Verdade. Eu achei muito interessante essa última frase, né? Ouve com sentimento e age com a razão, né? Dosando bem a participação de cada um, porque é a fórmula do bem viver, né? Porque quando a gente ouve, né? E quando a gente ouve só com a razão, a gente é muito crítico, não é? A gente coloca os nossos parâmetros para avaliar aquilo que nos chega. Quando a gente ouve com a emoção, a gente tende a ser mais indulgente, né? Mais pacífico, paciente, porque a emoção nos leva, muitas das vezes, a essa temperança. E o agir com razão é aquela máxima de nós não agirmos pelo impulso, que muitas das vezes a emoção também nos leva, né, na ação. Então, que a gente reflita bem antes de agir, né? É isso que a razão nos proporciona uma tomada de decisão ou uma ação em função daquilo que a gente já maturou e tem convicção de que seja o melhor caminho, né? O Evangelho nos fala quantas vezes, né, para que a gente possa frear os nossos impulsos, né? Porque muitas das vezes, agindo por impulso, a gente normalmente não tem bons resultados, ou se arrepende e depois para consertar é mais complicado. Mais alguém gostaria de comentar a mensagem? Então vamos à nossa prece, por favor, Carlos. Boa noite, meus irmãos. Após essa lição de alimentação maravilhosa, possamos elevar os nossos pensamentos para que possamos focar nas aulas que vão ser ministradas hoje, na nossa conversa de segunda-feira, que a espiritualidade amiga possa guiar o nosso irmão Mauro e ajudar todos que estão nessa sala, encarnados e desencarnados, possam levar tranquilidade a cada lar dos que estão aqui hoje e não puderem estar conosco. Que tenhamos um bom estudo, para que ao final possamos colocar em prática aquilo que aprendemos e, com a permissão do nosso Senhor Jesus, damos início aos estudos de hoje. Graças a Deus. Assim seja. Obrigado, Carlão. Então, pessoal, vamos retomar da pergunta 880. Tá bom? Estão todos lá? Então vamos lá, Ronald, por favor. Boa noite a todos. Direito de propriedade. O roubo. 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem?
o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante e nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Ok. Então, aqui, os espíritos estão perfeitamente alinhados, né, com um dos 10 mandamentos, não matarás, né? Porque diz aqui o propósito. Por que não? Primeiro, que a gente não tem o direito, né, de atentar contra a vida de ninguém. Por quê? Porque o direito à vida é aquilo que cabe a todos nós. Tudo aquilo que Deus criou e que tem vida tem direito a essa vida, né? E também não atentar contra a nossa própria vida. Ou seja, a vida dentro dessa visão mais ampla, ela é a lei maior, porque é por meio dela que nós teremos a condição de viver as oportunidades, as experiências, né, de aprender e de realizar. Se nós tiramos essa possibilidade do tabuleiro, como é que as coisas vão se encaminhar, né? Então, sim, temos que valorizar no mais alto grau a vida, né? Então, isso é muito importante, necessário e que todos nós precisamos guardar, né, como um tesouro maior que Deus nos proporciona. Tudo bem? Vamos em frente. 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Ok, então aí ele fala também para que a gente possa ter cuidado com a avareza, né? Então, você trabalhar e por meio do trabalho, você construir um patrimônio, não há mal nenhum nisso. Não há mal nenhum. O problema é quando você se permite ser consumido por isso, porque aí você vai exacerbar o egoísmo, né, a vaidade, esses flagelos que são atraso da humanidade. Mas se você sabe fazer bom uso desse patrimônio que você, por força de suor do seu trabalho, construiu, melhor ainda para você, né? E para todos nós que, de alguma maneira, compreendemos a necessidade, a utilidade de tudo aquilo que Deus nos coloca no caminho. Porque tudo que é material é transitório, é passageiro, temporário, não é nosso, né? Estaremos fazendo uso naquele período. Então, que a gente possa fazer bom uso. E o bom uso não é somente o regozijar daquilo que ele pode me oferecer. Não. É muitas vezes, na grande maioria das vezes, proporcionar ao outro um bem que ele, naquele momento, não pode alcançar, né? Diga, Carlão. Mauro, desculpa voltar um pouquinho. O título é Direito de Propriedade, né? E ele começa falando do direito natural, que é o de viver. Ele está querendo apenas a introdução do direito de propriedade, ou ele considera esse direito natural, que é o da vida, um direito de propriedade também? É a propriedade do espírito, né? É a propriedade do espírito. A vida, as vidas sucessivas, além de ser uma lei de Deus, é uma propriedade que todo espírito em processo de evolução vai se utilizar. Então, ele aqui considera assim, a vida como uma propriedade, né? Aquilo que você precisa ter para caminhar na evolução. Tudo bem? Diga, Mauri. Ele fala, como exemplo, traz a abelha. E todo mundo, eu acho que sabe que a abelha trabalha sem parar para a comunidade, umas trabalhando para as outras. Ou seja, elas trabalham sempre. Como a formiga, né? A formiga também é um outro grande exemplo disso, né? É,
Ela sabe o tempo de trabalhar para que ela possa não faltar nos momentos de dificuldade. E é isso, e trabalha para a coletividade, não é aquela visão egoísta, vou acumular só para mim. Né? Trabalha para o benefício da comunidade, assim como as abelhas, né? Também assim o fazem. Então, sim, como ele disse, são exemplos que nós ainda não aprendemos. É. Aí o cara fala, mas eu estou aposentado. Pô, cara, isso aqui trabalha. Toda ocupação útil é trabalho, todo trabalho é uma prece. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos O adiante. aposentado trabalha mais, Amaury. Oi, oi. O aposentado acaba trabalhando mais. Eu estou há 40 anos aposentado, não fale isso comigo não, que eu choro. Vamos Vamos lá. lá. 882. Tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? Pode ler o comentário. O que, por meio do trabalho honesto, o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. Ok. Então, está muito claro isso. Né? Então, a defesa do patrimônio é algo legítimo. Então, é falsa a ideia de que, como diz o Evangelho também, né? Aquela falsa ideia da igualdade. Ah, todos deveriam compartilhar as suas riquezas para que todos ficassem em igualdade. Falsa ideia. Porque, como diz o Evangelho, em pouquíssimo tempo, essas riquezas seriam novamente concentradas, porque a disposição não é igual para todos. Então, é isso. Então, é o caminho natural. Nós vamos aprendendo. Alguns são mais previdentes, outros menos previdentes. Então, aqueles são mais consumidores, outros menos consumidores. E assim a riqueza vai se distribuindo naturalmente, né? Sempre, claro, por força do trabalho, não em função de alguma ação ilícita que leve ao enriquecimento ilícito. Diga, Carlão. Só um comentário para quem tem 50 já. Desenho do Pica-Pau, né? Com as formiguinhas, que ele não trabalhava, as formiguinhas trabalhavam. Verdade. Verdade, eu lembro. Diga, Silvânia. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Porque no comentário fala, né? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto. Isso aí, Então, é o esforço de cada um, né? Nada mais justo que ele ter direito ao que ele conseguiu pelo trabalho, né? verdade. E o Chico nos deu um exemplo muito grandioso, né? Desse entendimento. Ele escreveu 420 obras, né? Nunca se beneficiou de um centavo de nenhuma das obras. Por quê? Porque ele dizia que aquilo não era dele. Não foi ele quem construiu, quem escreveu, quem idealizou cada obra, né? Ele simplesmente foi o lápis, né? Então ele não se achava no direito de auferir benefícios em função das obras. E viveu simplesmente. E com o salário que ele ganhava, ele ainda dividia, né, com as pessoas que eram atendidas lá na casa da prece. Então, é realmente alguém que entendeu, já tinha incorporado em seu espírito o desapego, né, às coisas materiais. Coisas que a gente ainda, pelo menos eu, estou distante, né, de chegar a essa condição que ele já nos demonstrou ser possível. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos lá. 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Isso aí. Comentamos isso anteriormente, né? Na resposta anterior. Se a gente se permite ser consumido
pelo consumismo, né? Nós não estamos aí numa visão equilibrada. Ah, mas eu tenho muito dinheiro, isso não vai me fazer falta. Ok, mas você está desperdiçando um recurso que aquele supérfluo, que na verdade é a grande parcela do que você busca, poderia estar saciando a necessidade daqueles que não têm. Esse é o equilíbrio da vida, né? Esse é o equilíbrio da vida. Que nós ainda temos muita dificuldade de incorporá-la, mas os ensinos estão aí, claros como a neve, né? O que nos falta, na verdade, é nós abraçarmos essa proposta e vivê-la integralmente. Mas um dia vamos chegar lá, com certeza. Tudo bem? Vamos adiante. 883A, tem o comentário. Não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar as suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Ok, então veja como é a intenção, o fiel da balança. Por que você acumula? Ah, eu acumulo para que eu possa especular o mercado, né? E assim subir o preço, e assim, quando eu vender mais caro, ter oferir mais lucro. Isso é uma forma de pensar. Outra forma de pensar, não, eu estou acumulando porque eu sei que no período X a safra é pequena, as pessoas daqui em volta passam necessidades e eu terei como ajudá-las, né, a não passar tanta necessidade. A ação é a mesma, ou seja, de acumular, mas a intenção é completamente diferente, né? Por exemplo, lá aqui em Cachoeira de Macacu, né, eu conheço pessoas lá, né, que fizeram um plantio de mandioca, mas o preço da mandioca está lá no chão. O que eles estão fazendo? Não estão colhendo a mandioca. Estão mantendo a mandioca lá na terra para esperar melhorar o preço para depois colher e vender. Então, se a mandioca subiu o preço, é por conta disso. E poderia estar abastecendo e, com isso, manter o preço baixo, mas a questão econômica, muitas vezes especulação econômica, leva a esse tipo de pensamento e de comportamento. Diga, Mauri. Mais uma vez, para chamar nossa atenção, pelo menos para mim chama, é que essa coisa da intenção é só entre você e o Papai do Céu. Não adianta você sambar, dizer que tem, dizer que. Não, é entre você e o cara lá em cima. Acabou. É muito particular. Verdade. Exatamente isso. Mas ela é o fiel da balança. A intenção é aquilo que vai nos dar gravidade ou atenuar a consequência dos nossos atos, É. né? Com que intenção você fez isso? Ou pensou em fazer isso? Isso vai pesar ou vai aliviar a balança. Vamos adiante. 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Ele faz referência à pergunta 808. Uhum. Pode ler o Faz comentário. proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários. Aí. Então, vamos entender isso por dois aspectos. No aspecto material, só podemos dizer que é nosso aquilo que foi adquirido de forma legítima, beleza? Por força do trabalho ou por uma herança, não importa. Ela foi legítima, aquilo podemos dizer que é nosso de propriedade. Isso no aspecto material.
No aspecto espiritual, só é propriedade aquilo que nós podemos levar conosco. Então, é o conhecimento e o senso moral. Então, diante dessas duas percepções, nós podemos fazer uma perfeita avaliação do que estamos consumindo ou nos consumindo energia para poder adquirir ou se beneficiar. Porque no caso da propriedade ilegítima, que é o tema, né, o que seria o roubo, nós até nos beneficiamos, mas ele não é legítimo. Okay? Então, isso é muito importante da gente entender, porque isso vai nortear as nossas escolhas, né, na vida como um todo. Diga, Maurício. É, simplificando, é o que vai ser bom para mim, não pode prejudicar ninguém. Exatamente. Esse é o princípio. Né? Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos adiante. 885. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão porque que eles reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Ok. Então, está claro que a resposta dos espíritos, essa noção de propriedade, ela vai mudando com o tempo, à medida da nossa maturidade, né? Nós vamos caminhando, vamos desapegando. Isso é muito importante, porque isso também vai mexer no nosso senso, né, de compreensão daquilo que é propriedade de fato ou não, do compartilhamento desse todo esse conjunto de elementos que estão em nossas vidas para o nosso progresso. A ideia, como a ideia que nós falamos lá das abelhinhas e das formiguinhas, né? Chegaremos um dia numa sociedade mais corporativa, né, mais participativa umas das outras, né, buscando sim compreender que aquele que hoje não pode, ele precisa ou será mantido, né, apoiado, sustentado por aqueles que trazem então condições de trabalho. Mas isso, para isto, o nosso olhar em termos de irmandade espiritual, ela precisa melhorar muito, porque ainda ficamos presos ou tolhidos por esse olhar ainda muito materializado. Ah, se é meu, eu cuido. Se não é meu, que se vire. A gente não tem essa ideia? Mas chegaremos num olhar em que nós não vamos olhar só aqueles que estão à nossa volta no que diz respeito a um espaço circunscrito da família ou da parentela. Nós vamos ampliar o nosso olhar, o nosso sentimento, as nossas ações para essa família planetária, né? E aí, com certeza, o cenário que hoje estamos vendo do nosso planeta, com tantas guerras, tantos conflitos, tanto desamor, um dia, com certeza, vai mudar. Onde nós não iremos buscar no vizinho a intenção de tirar dele o que é dele, e sim juntos trabalharmos para que ambos possam prosperar. Né? Essa é uma visão de futuro que, com certeza, um dia alcançaremos. Né? Muito bem. Posso Termina... falar, Mauro? Não, Natasha, diga. Então, voltando ao que você falou, o que é nosso, o que não é nosso, eu me lembrei que tem uma passagem, acho que é no livro de respostas do Chico Xavier, do Emmanuel, falando que, claro que em relação ao espírito, né? Você só tem aquilo que você dá. Então, se você tem e você deu, aquilo realmente era seu. Falando pelo lado do espírito, né? Aí eu me lembrei. Na verdade, é aquela máxima, né? Ninguém dá o que não tem. Então, eu não posso Aham. amar ao outro se eu não me amo.
Eu não consigo fazer Aham. caridade ao outro se eu não sou caridoso. E assim nós vamos, né? Caminhando. E, de fato, é algo que a gente vai aprimorando com o tempo. No aspecto material, essa regra também é válida, porque se você dá uma coisa que não é sua, essa, essa ação está meia quebrada. Ele Você está se fala mais beneficiando. pro espiritual, né? Mas isso acaba valendo para tudo, né? Porque se você não tem nem materialmente, nem espiritualmente o que dá, como é que você vai dar? Você vai ter que, de alguma maneira, se apropriar de uma coisa que não é sua para poder fazer esse gesto. E aí a máxima continua valendo, né? A gente só dá o que possui, né? Isso é uma verdade, com certeza. Diga, Maurício. É para reforçar o que ela está falando. É, é o que o ditado nosso diz assim: se você põe a mão para dar alguma coisa a alguém, você está dando pouco, porque não te pertence, não é teu. Teu são as suas vibrações, os seus pensamentos do bem, tudo que você produz em favor do outro. E depois não esquecer, para mim, eu gravei isso bem. A lei do universo, cara, fala para nós assim de forma: quem tem faz pelo que não tem, quem é ajuda o que ainda não é, quem pode faz pelo que não pode. Nós estamos presos a isso. Não adianta. Se a gente não pensar nisso, a gente vai continuar errando. Lei do universo. Caramba. Verdade. Obrigado, Maurício. Vamos adiante, pessoal. Vamos entrar agora no item caridade e amor do próximo. 886. Caridade e amor do próximo. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tá aí. Essa é a máxima. O dia que nós alcançarmos isso daqui, estaremos vivendo, né, em plenitude. Né? Porque a benevolência para com todos é fazer o bem sem olhar a quem. Né? A indulgência para as imperfeições dos outros é nós entendermos que aquele companheiro, aquele irmão, naquele momento não está bem, que o mal que ele está direcionando para mim é em função desse desequilíbrio e que cabe a mim compreender. A gente fala sempre lá na nossa casa, né? Quem tem compreensão é que deve compreender. Você não pode exigir compreensão de quem não tem. E aí é a indulgência. A indulgência é isso, né? A gente se colocar no lugar do outro, ter empatia, saber que aquele momento ele pode estar vivendo um drama ainda maior que o nosso, não está sabendo lidar com isso. Se eu tenho um problema, porque aquela história da dor de dente, né? Todo mundo tem aqui dor de dente. A pior dor de dente é a minha, porque eu sinto é minha dor de dente. Eu não sei o tamanho da dor de dente do outro. Mas eu posso imaginar o tamanho do problema que o companheiro está vivendo e que ele não está sabendo lidar com aquilo, porque nós não somos iguais. Então, a indulgência é isso. A indulgência é perceber ou exercitar, é se colocar na posição do outro e saber, cara, será que eu faria melhor do que ele está fazendo? Será que eu teria a mesma reação que ele está tendo? E aí a gente freia os impulsos agressivos, né? Então, de fato, essa tríade é algo que nos levará a uma vida muito feliz, né? E a outra é perdão das ofensas. Ou seja, o perdão das ofensas, gente, não é esquecer a ofensa, são coisas diferentes. Ninguém esquece nada, beleza? A gente perdoa. Perdoar é o quê? Não querer mal ao outro que nos fez mal. Se eu tiver a oportunidade de ajudá-lo, vou ajudá-lo. Né? Não colocar uma barreira naquela ação, pensamento, palavra, né, que nos feriu, que nos causou algum mal. Se eu usei de indulgência, eu consigo perdoar, porque a minha
o impacto daquela ação em mim vai ser muito pequena, porque eu estarei compreendendo aquele momento do companheiro. E aí eu consigo perdoar. Não vai esquecer. Ninguém esquece. Ok? Só vocês pegarem as obras dos nossos irmãos espirituais. Olha aí, há 2000 anos, Emmanuel contando da experiência dele. Ele não esqueceu lá da vontade que ele teve de mandar matar o filho do outro lá que tacou pedra na Lívia. Então ele esqueceu? Não, não esqueceu. Ele também não esqueceu, né, quando ele teve o filho raptado e as intenções que ele tinha, entende? Então ninguém esquece. A gente sublima, é diferente. A gente sublima. Então, essa é a nossa grande tarefa. Por isso que temos, sim, que ter benevolência, indulgência e perdão. É o BIP. É o BIP, isso aí. Diga, Elaine. Então, já que você tocou no assunto do há 2000 anos, né? Eu li e fiquei maravilhada com esse livro. E eu estou agora nos 50 anos depois. Nesse caso, foi o próprio filho do Emmanuel que acabou cegando ele, não é isso? Que foi o Chico, que era o Chico. Que era o Chico. Então, mas assim, ele foi obrigado a fazer aquilo. Aí eu entendi dessa forma. Ele foi obrigado, tá? Mas ele poderia ter se negado e ter sido até morto, mas disse, não, eu não vou fazer isso. Aí por isso, por ele não ter tido a vontade de fazer, é que houve a misericórdia e ele não chegou a ficar cego nessa encarnação, não é isso? Não, não. É, a, a, o atenuar dessa prova ou dessa expiação foi em função do trabalho que ele desenvolveu nessa encarnação. A dedicação, o empenho na psicografia, né, no trabalho assistencial, no trabalho meritório junto aos necessitados. Esse foi o motivo dele ter tido essa, essa, essa mudança. Atenuação. Oi? É um atenuante, né? Para É o poder. Ele atenuante, não. é o atenuante É, do que estava programado. Né? Então, não que precisou ele perder, ficaria ficar cego, cego. então. Teve glaucoma. Não teve glaucoma? Não, teve catarata, teve glaucoma, e tudo bem, está quitado, mas o trabalho no bem que ele fez tornou meritório esse, essa intervenção. Né? Não foi Entendi. porque ele hesitou lá atrás, não. Ele hesitou, mas fez. Pois é, eu fiquei pensando nisso, que assim, e ele acabou sendo assassinado mesmo, naquele mesmo momento. Então, assim, ele poderia ter, né? Lógico que a gente não pode julgar, mas assim, ele naquele momento falar: não, não vou fazer isso. O cara ia matar ele, beleza, me mata, mas eu não vou fazer isso, entendeu? Aí ele ficou apavorado e tal, e acabou fazendo, mesmo sentindo muita vontade de não cometer aquele ato, né? Ai, foi horrível. Vamos adiante, pessoal. Vamos ao comentário. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos ou os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela.
No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Ok. Então é isso aí, né? Receitinha para a vida feliz. Essa daí. Diga, Maurício. É, o lema nosso é: todo aquele que sofre merece ter minorado seu sofrimento, não importa qual o sofrimento dele. Ah, mas ele deve estar devendo. Filho, não pense por aí. Ele está sofrendo. A nossa obrigação é diminuir o sofrimento daquele. É verdade. Eu costumo dizer também que a gente não é juiz da vida de ninguém. A gente não é juiz. Né? Quem somos nós para julgarmos, né, a posição do outro? Se você está na posição de ajudar, ajude, ponto. Né? Se você estiver ali para julgar, você já está perdendo todo o benefício do auxílio que você está querendo prestar. Então, a caridade não impõe condições. Né? Então, fazer o bem, dentro das suas possibilidades. Faça daquilo que está dentro da sua possibilidade. Faça o bem. Ah, mas ele vai fazer mau uso. Isso é com ele. Você não está sendo alcançado pelo mau uso que ele fez da benefício que você tem. Né? Mas tenhamos, sim, muita prudência. Né? Exemplo. Ah, você sabe que uma pessoa é viciada em drogas. Ela vem te pedir dinheiro. Ah, eu quero dinheiro. Né? O papo de que quero comer, estou com fome. Mas você sabe que aquela pessoa é usuária de droga. Você pode fazer o seguinte: não, você está com fome? Vem cá, vou te pagar um prato de comida. Você está fazendo bem sem colaborar para um mal que ele possa fazer daquele recurso que você está usando. Então, nós podemos fazer dessa forma, né? Pensar o bem que vamos fazer, né? Para que a gente depois não se sinta ali frustrado e essa frustração acabe se transformando numa barreira para outras oportunidades do bem que bata a sua porta, né? Quantas vezes a gente ouve falar assim: ah, eu não ajudo mais não, eu ajudei lá fulano fez isso, fez aquilo outro. Então, você está botando condições aí, né? Então, assim, a gente tem sim que pensar na melhor forma de fazer o bem. Isso sim, o Evangelho nos diz isso. Mas não deixarmos de fazer, né? A gente não sabe quem está ali batendo na nossa porta. O Evangelho também fala isso, né? Se você soubesse quem são aquelas pessoas que cruzam o seu caminho, muitas das vezes pode estar ali um parente, uma pessoa que você amou, já desencarnou, já voltou, e está de novo cruzando o seu caminho e aí você está negando auxílio. Né? Depois você vai lá e vai descobrir: caramba, era você, se eu soubesse. Mas aí, se você soubesse, perdeu o mérito, né? O mérito está em não esperar nenhum tipo de benefício pelo bem que você vai fazer. Então, o fato de você querer saber quem é aquela pessoa para decidir se vai ajudar ou não, já é um benefício que você espera indiretamente. Diga, Maurício. É, eu, eu, eu tenho por lema pensar assim: aquilo que me chega via televisão, via os quadros na rua, eu sempre penso o contrário. É aquele que está trabalhando mais que eu, ó Senhor. Permita que isso assim, assim. Eu sempre vejo naquele que necessita de alguma coisa alguém que trabalha mais que eu. Eu não estou necessitando de nada, meu Deus. Na frente do cara ali, é ele e eu. Quem é que está necessitado? É ele. Então é ele que está trabalhando para mim, que ele é que está me fazendo olhar para o alto e modificar o meu ser. Esse é o meu pensamento. Não sei se está certo ou não, mas eu penso assim. Tá certo. Vamos adiante, pessoal. Abre o áudio, Rony. 8. 887. Opa, desculpa. 887. Jesus também disse:
Amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode botar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que, abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. É isso aí. Então, o que nós estamos falando lá? A pessoa me fez algum mal, né? Se eu carregar, se eu não perdoar, eu vou carregar isso comigo para a eternidade. Então, eu tenho que tirar esse peso do meu coração. Como? Perdoando. Ah, Mauro, é difícil perdoar o mal que tamanho, você não sabe o mal que ele me fez. Tudo bem. Mas se você não exercitar isso, você vai levar isso para muito tempo. Então, o antídoto, o remédio, às vezes, é amargo, mas é necessário. Então, como é que a gente pode atenuar esse impacto? Com a indulgência, com a benevolência. Ele está lá nos ensinando o que fazer. Se você estivesse no lugar dele, o que você esperaria conseguir? Aquela ação truculenta, né? O dedo sempre apontando para o mal feito? Ou você esperaria que as pessoas também perdoassem, porque você estava num momento de desequilíbrio, de ignorância, de truculência? Ok. Como não existe o mal como essência, todo mal que se faz é algo momentâneo. Porque se não existe mal por essência, ninguém nasce mal e vive para a maldade. A gente faz algo ruim contra o outro e recebe a pecha de maldade pela ignorância do bem que ainda não abraçamos. Então, se nós estamos aqui buscando nos nortear pelo que a doutrina nos diz, pelo que o evangelho nos ensina, a nossa obrigação, aí passa a ser obrigação, porque eu já tive conhecimento, é trabalharmos para vencermos essas más inclinações que trazemos. Então, é isso que nós temos que nos esforçar, pessoal. Sei que é difícil, não é fácil não, tá? Muito difícil. Se uma pessoa do teu trabalho, trabalha do teu lado, você der bom dia, a pessoa não te responder, para muitos já é problema seríssimo. Já diz assim, nem, não quero nem mais falar com fulano, tá lá, ó, fui lá, dei bom dia, nem me olhou na cara. Pronto. Por que tem que ser desse jeito? Né? Então, temos que ter bastante atenção e trabalharmos em nós, não trabalhar o outro, não querer que o outro mude e você fica na tua zona de conforto. Não, eu tenho que me trabalhar. Olha, quantas vezes eu tive um amigo, ele era católico, né? E aí a gente estudou junto na faculdade, depois fomos trabalhar junto na mesma empresa, e eu sempre levava meu livrinho, né? Espírita e tal, uma obra de Emmanuel, alguma obra dessas aí, eu ia lendo no ônibus, chegava no trabalho, deixava na mesa, depois eu, quando ia para casa, eu pegava, na hora do almoço eu lia também. E aí ele começava a olhar aquele livro e tal, aí, poxa, posso dar uma olhada nesse livro? Pode olhar. E aí ele começou a olhar, a gente começou a perguntar, conversar, não sei o quê. Bom, hoje ele é um cara espírita, já fundou casa espírita e tudo mais, já lançou livro. Então veja como é que são as coisas. Nós não temos que mudar o outro vai mudar se ele quiser. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Eu quero ser uma pessoa melhor. E na mudança, na minha mudança, isso vai naturalmente refletir no outro. Quantos de vocês já devem ter ouvido isso? Nossa, você está tão diferente, né? Você não reclama mais tanto daquilo, você não fala mais daquele jeito, você não tem mais aqueles gostos. O que aconteceu? Aí a gente diz, não, porque eu adotei uma outra forma de vida, um outro estilo de vida, eu frequento agora tal lugar, eu estudo tal coisa, isso tem me ajudado muito. Também. Me diz aí o endereço onde é, né? Me diz aí, me dá as referências, e as pessoas acabam indo. Não precisamos bater na porta do outro.
que nós precisamos é fazer acender a nossa luz onde estamos, né? E essa luz, naturalmente, vai iluminar a consciência. Então, esse é o nosso trabalho, né? O trabalho individual de cada um de nós. E é assim que vamos mudar a sociedade. Vamos em frente, pessoal? 888. O que se deve pensar da esmola? Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Ok. Isso também é muito importante. Está aqui a Margarete, o Renato, na nossa sala, que são os irmãos coordenadores do trabalho de sábado da nossa casa, junto às famílias assistidas. Essa resposta aqui ela é muito importante, porque mesmo no trabalho assistencial, no trabalho caritativo, a gente tem que ter cuidado para que esse trabalho não seja humilhante, para que a pessoa não receba aquele benefício como se estivesse recebendo uma brasa quente na mão, né? Que haja humilhação. Não, de forma alguma. Né? Temos que, de alguma maneira, mostrar a eles ou fazer transparecer a realidade das nossas intenções, que é de auxiliar aquele que, naquele momento, passa por dificuldade. Quem sabe no futuro nós não estaremos naquela condição ou pior. Então, se hoje nós estamos na possibilidade de auxiliar, que o façamos com o coração, com alegria no coração. De preferência, até sem dar publicidade, porque às vezes dar publicidade já é aquilo que nós esperamos alcançar. Olha os nossos políticos aí, né? O que eles querem, na verdade, é publicidade, para se beneficiar dela. Então, temos aí um roteiro, né, de efetivamente como fazê-lo. Ah, Mauro, então não devo dar esmola? Não é isso que está dizendo aqui. Nós devemos aliviar, sim, mas que aquilo não se torne um hábito, né? Mostrar à pessoa que ela pode sair daquela condição se ela quiser, né? Oferecer algum meio para que isso possa acontecer. Muitas das vezes, até diminuindo os nossos ganhos. Não acabamos de ver isso aqui no capítulo anterior? Então, esse é o trabalho, né, nosso, diário, de vidas, para que a gente possa enviar. O caso da nossa irmã Aparecida, de novo, né? 3 encarnações, né, com tudo na mão, com dinheiro, com prestígio, tudo mais, ela não fez. Por quê? Ela tinha os recursos, mas lhe faltava vontade. Quando ela veio com vontade, faltaram recursos, mas ela conseguiu fazer. Eu digo sempre isso. A nossa barreira em qualquer coisa na vida é a nossa vontade. Aquilo que nós queremos, não há aquele que impeça. A gente vai virar mundos e fundos e vamos alcançar o objetivo, porque é aquilo que a gente quer efetivamente. Quando não, aí sim. Quando não, aí se a vontade é fraca, aí qualquer coisa nos derruba. Né? Então é isso. Se eu quero, de fato, ser uma pessoa melhor, eu vou me policiar, eu vou me vigiar, eu vou me chamar a atenção, né? Para que eu não repita palavras, pensamentos e atos que venham a atrapalhar esse meu objetivo. É isso, só isso que o Evangelho nos faz, gente. O Evangelho nos dá todos os recursos para chegarmos a essa fortaleza de ânimo e de vontade para as realizações que precisamos alcançar. Vamos parar aqui. Vamos voltar na semana que vem, na 888, tá? 888, a gente volta na semana que vem, para que eu possa aqui a gente encerrar a nossa salinha e eu disponibilizar o link para o estudo do nosso lar. Tá bem, pessoal?
Então, vamos fazer a nossa prece. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Essas aulas do Nosso Lar, você está gravando também? Estou Você disponibilizou? Eu não. botando no grupo. Tá, tudo bem. Eu vim de uma semana de todo mundo resfriado, foi uma semana muito confusa, mas eu não consigo ficar, porque agora eu preciso ver dever de casa, mas no final de semana, de repente, eu consigo ir seguindo, Tá bem. tá? E vai Obrigada. sair o app do SEAC, vai estar tudo lá no app do SEAC. Tá, legal. Já está saindo do forno já, graças a Deus. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir, Carol, faz a nossa prece, Carol, por favor. Faço. Vamos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais um dia abençoado, por mais um dia junto das pessoas que amamos, por mais um dia de alegrias, de aprendizado, de conhecimento. Que a gente consiga cada dia mais colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo, tudo que a gente vem estudando nesse livro tão rico, tão poderoso, que tanto é capaz de nos modificar, dependendo da nossa vontade. Que tenhamos vontade, que tenhamos força, que tenhamos ânimo para a nossa mudança. Que o dia de amanhã seja mais um dia de alegria, mais um dia de trabalho, mais um dia de vitórias. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, gente. Um beijo. E daqui a pouco a gente está de volta para quem vai continuar aí no livro Nosso Lar. Tchau, tchau.